Fala tecladista, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elvis Chaves e eu quero lhe dar as boas-vindas. Se você está vendo esse vídeo é porque muito provavelmente você teve acesso à nossa sala virtual ou de algum modo foi convidado a receber um link por mensagem, por e-mail e chegou até esse vídeo, tá? Esse vídeo é muito importante porque ele representa os nossos primeiros passos, né, no nosso curso de teclado para iniciantes, tá? Quero dizer que já estamos nesse ramo há um bom tempo, né? Eu sou o professor Elvis Chaves, como já disse, né? Tenho uma escola de música no estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa, desde 1998, né? E é com muito orgulho que eu vou desenvolvendo esse trabalho, tá certo? Então fica ligado aí porque nós vamos dar início ao quê? Às suas aulas de música, né? Muita gente pensa assim, vou fazer aulas de teclado, especificamente teclado. Na verdade, quando você se matricula ou contrata um professor para estudar um instrumento, ou seja lá o que for, relacionado à música, né, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que você vai estudar música, certo? E o que vem por trás, na verdade, são consequências, né? Então, o instrumento, a técnica para estudar instrumento, a teoria que você vai aprender, tudo isso, né, juntando tudo num pacote só, vai resultar em quê? Adivinha? Em aulas de música, né? Então é importante que você saiba da nossa trajetória, né? Nós já estamos nesse ramo desde 1998. Usamos um método tradicional, né? Aquele velho método que o professor ensina e você aprende. O pessoal acha engraçado quando eu falo desse jeito. Muita gente me liga e faz: professor, qual o seu método? Aí a gente responde assim: aquele método, né, que a gente ensina e você aprende. E as pessoas coçam a cabeça assim, faz: esse professor é doido, né? Mas afinal de contas, nós preparamos uma gama de atividades, né, de livros, de coisas que você tem que estudar, né, e para tentar te ensinar, para tentar te dar independência. A gente vai ver isso mais na frente, né, quais são os nossos objetivos. Mas eu me considero um professor tradicional, ou seja, aquele professor que busca conhecimento, né, que busca dar aos alunos conhecimento, né, sem fazer os caminhos dentro do mato, né, pelos atalhos. Não, eu costumo seguir o trilho, né, como as coisas sempre foram. Ou seja, a gente vai estudar a teoria musical, a gente vai consequentemente desenvolver uma educação musical propícia, né, ao seu desenvolvimento, aí, ao objetivo que você tem, que possa propiciar isso, tá certo? E tenho muita paciência para isso, me dedico muito para esse trabalho, né? Procuro levar o meu trabalho o mais sério possível, né? Ou seja, com compromisso, oferecendo sempre o que a gente tem de melhor em relação a material e instrumentos. Atuando na educação musical desde 1998, como eu já disse, né? Objetivamos formar músicos o quê? Originais, independentes, eficientes e conhecedores da linguagem musical. Ou seja, você estudando aqui com a gente, né, com o professor Elvis, você vai ter acesso a um conhecimento que vai te dar uma capacidade de leitura musical muito ampla, muito legal, que vai te abrir muitos caminhos, certo? Vai fazer com que você seja o que? Original, independente, que você seja eficiente, que você enxergue um problema musical e que você saiba como resolver. Esse é o nosso objetivo. E isso é feito com o quê? Com conhecimento, né? Desejamos levar cultura e cidadania por meio da educação musical, certo? Pasme, mas a música, ela é um meio de educação, ela é uma forma de formar a cidadania, certo? E a gente pode tirar muita coisa boa de dentro do aprendizado musical. Agora isso baseado na prática, a gente só aprende no dia a dia. Nossa estrutura e metodologia, né? A nossa estrutura, você vai notar que nós temos um ambiente muito bom, né? Vamos ter instrumentos, atividades, material, tudo desenvolvido
né, para proporcionar ao nosso aluno a oportunidade de estudar num ambiente agradável, que tenha um retorno em equipamento e material, em que ele vai proporcionar a ele a possibilidade de aprendizagem, né, fora o ambiente familiar, né. Temos salas climatizadas, um ambiente sofisticado, né, tudo equipado direitinho, tudo isso é preparado para que você possa estudar. Veja, eu não estou falando de milagres, mas de condições para que você possa estudar. Um curso projetado para iniciantes. Esse é o nosso perfil de aluno ideal, né? Aquela pessoa que nunca ouviu falar de música, né? A gente tem um grande acervo de estilos, de partituras. Aqui no meu acervo eu tenho mais de 15 mil, 20 mil partituras, né? Eu coleciono partituras há mais de 20 anos, desde a época que eu estudava, né? E o aluno querendo, a gente também pode encaminhar o teste da OMB, que é a Ordem dos Músicos do Brasil. É o órgão, é muito criticado, eu não vejo com maus olhos, né? Mas algumas pessoas dizem que é um órgão que não deveria existir, tal e tal, mas afinal de contas a Ordem dos Músicos é o órgão que, digamos, legitima as nossas atividades, né? Contratos, enfim. A ordem já me ajudou muito, né? Sem a Ordem dos Músicos eu não conseguiria comprovar renda, né? Eu estaria funcionando de forma ilegal, né? Porque para atuar como músico eu preciso de um sindicato, de um órgão que legitime isso. Afinal de contas eu vou estar recebendo pessoas, eu vou estar passando um conhecimento que precisa ser, de certo modo, regrado, né? Estamos falando de educação. Bem, a metodologia. Nossa metodologia visa aplicar os conceitos teóricos da música adquiridos durante o curso, levando em conta o quê? Motivação, a cognição e o desejo de aprender. A gente não tem condições de ensinar, né, as pessoas que chegam lá. Eu vim para aula de música. Isso é chato. Não, isso não sei o quê. O aluno tem que ter consciência de que ele vem estudar, né? E que nós precisamos de que ele venha motivado, que ele tenha sonhos, que ele saiba o que fazer com isso, né? Isso também faz parte do curso, nós também conversamos sobre isso, onde ele pode usar esse conhecimento, né? Acreditamos na capacidade humana e pessoal que nos possibilita a aprendizagem de novas habilidades, inclusive habilidades musicais. Aqui entra aquelas pessoas que dizem: eu não vou conseguir, eu não posso estudar música porque eu não nasci para isso. E não é bem assim, né? A gente acredita no potencial e na capacidade que as pessoas têm de aprender. Mas tem muita gente teimosa, viu? Muita gente teimosa. Então não seja teimoso, seja ensinável, certo? Música não é bicho de 7 cabeças, não é algo de outro mundo. Mas ela não é fácil. Também não é difícil, tá? Mas a gente não conquista a música, sei lá, com indisciplina, né? A gente precisa ter uma disciplina diária de estudo, a gente precisa ter objetivo, saber onde quer chegar. Aí vem aqui algumas dicas, algumas considerações importantes, que é importante que você escute, que você leia, anote, tá? Porque são procedimentos que vão te ajudar nos estudos. Então o primeiro, durante as aulas, né? Quando você vier para as aulas presenciais, né? Ou na internet, ou na sua casa, enfim, preze pelo silêncio e concentração. Lembre que nós estaremos em um ambiente de estudos. Então muita gente vem para a sala de aula e acha que vem, sei lá, brincar, lazer. Saiba que você vem para um ambiente de estudo, concentração, silêncio. E música requer muita atenção, muita concentração, né? Evite faltar às suas aulas. Faltar a aula é terrível, né? Porque você vai receber instruções, você precisa levar para casa, você precisa trazer essas atividades prontas. Procure cuidar do seu material didático, ter zelo pelo ambiente, pelos instrumentos, evitar desperdícios. Você vai receber um material e esse material precisa ser conservado, certo? Seja pontual às aulas, porque elas vão começar no horário marcado e vão terminar
no horário marcado também, né? Até porque tem as outras turmas. Evite falar ao celular durante as aulas, mantenha sempre uma postura positiva e disciplinada, porque o que mais tem no mundo é gente dizendo que você não consegue fazer. Ah, rapaz, tu só toca isso. Ah, rapaz, tua música é ruim. Ah, essa música é feia. Ah, não sei o que. Muito dificilmente alguém chega para complementar o trabalho. Eu, quando vejo alguém tocando, ou bem ou mal, se eu vejo alguém tocando muito bem, eu procuro aprender com ele. Se eu vejo alguém tocando mal com algumas falhas, eu vou tentar colaborar com ele, fazer com que ele aprenda algo melhor. Até porque ele tem vontade de fazer isso. Então eu não posso levar carga negativa. Então não aceite carga negativa, certo? Procure ter sempre uma postura positiva, porque você está sempre em constante evolução. O que você toca hoje não vai ser sempre, não vai estar sempre daquela forma, ela vai evoluir futuramente, desde que você não desista. Ainda tem mais, Agora em casa, a gente precisa ter em casa o quê? De 15 a 50 minutos de estudo. Você não pode simplesmente vir para as aulas e ficar de braço cruzado em casa achando que vai aprender e que vai cair do céu, certo? Você tem que deixar a preguiça de lado. Quando você estiver estudando, você tem que deixar o WhatsApp, você tem que deixar o Facebook de lado, e se concentrar. Talvez você trabalhe, talvez você estude, talvez você faça faculdade, tem outras atividades. Se você vê que não tem tempo para se dedicar de 15 a 50 minutos, é melhor não fazer música. Não faça, faça outra coisa. E eu digo isso do fundo do coração, com a experiência de quem já faz isso há mais de 20 anos. Como eu disse no início, eu trabalho com isso desde 98. Então, não dá para você estudar sem estudar. Você deve ter entendido. Não adianta você ter... professor, eu vou pagar para ter aula todos os dias. Não adianta. Você vem para as aulas, recebe uma instrução, certo? Você vai receber atividades para fazer e você tem que desempenhar, você tem que executar essas atividades, certo? Você tem que criar um hábito de estudo musical. Tá aí uma coisa que vai exigir de você, talvez uma rotina de estudo que você, não sei, talvez não tenha ou nunca imaginou. Mas a música, se você não tiver disciplina nos estudos, você não vai conseguir aprender. Manter seu material sempre organizado e acessível em casa, certo? Suas pastas, tudo que você recebe do método, do professor da escola, procura deixar perto do instrumento, no lugar onde você pega assim, abre e já está lá, prontinho. Vai que de repente você seja uma pessoa ocupada. Monte seu instrumento em local apropriado, ou seja, você tem que observar silêncio, você tem que observar iluminação, você tem que ver fácil acesso. Tem gente que pega o instrumento e coloca em cima do guarda-roupa, deixa lá guardado. Isso prejudica. Você não pode deixar o instrumento guardado. Você tem que deixar o instrumento acessível, entendeu? No lugar onde você possa simplesmente ligar, descobrir, ligar e começar a tocar, tá certo? Então, o teclado é um instrumento robusto, grande, entendeu? Alguns deles são pesados, você tem que montar o suporte em X. Então, tem que separar um lugar para ele ficar, certo? Após os ensaios, procure tocar para alguém. Isso ajuda a perder o medo de errar. Tem muita gente que me diz assim: professor, eu não quero ser profissional e eu não vou tocar para ninguém. Tá? Olha, eu vou confessar uma coisa para você. Eu não gosto de tocar para multidões, para as pessoas. Raramente as pessoas me veem tocando em casa. Mas tocar para outras pessoas é algo inevitável, Não vá pensando que os músicos eles não sentem frio na barriga antes de uma apresentação e outra. Sim, eles sentem, eles ficam nervosos, tem deles que se dopam, tem deles que enchem a cara, para enfrentar o público. Bem, enfim, não são atitudes corretas, mas quando a gente aprende a tocar um instrumento, quando a gente aprende música, é uma dádiva, é divino, é algo que é digno de você mostrar a outras pessoas. Não é fácil porque você, às vezes, é o seu pior crítico. Você mesmo acha que não é capaz, que não consegue, que não toca bem. Digo por experiência própria também. Mas são coisas que se superam. Como sempre que você ensaiar,
procura tocar para alguém, tá certo? Se alguém disser, eita, ficou, olha, não sei o que, tá, meu filho, como é que se toca, como é que se faz, você pode me ajudar? Seja cara de pau, entendeu? Porque a gente só aprende se for assim, se for cara de pau, não ter vergonha, tá certo? Crie uma rotina musical. Ouvir boa música, pesquisar sobre os assuntos das aulas, anotar, isso é importante. Mantenha sempre uma postura positiva e disciplinada em casa também. Atenção, né? Se você é criança, adolescente, pai, mãe, sempre incentive as pessoas que estudam, sempre incentivar. A gente precisa criar como é que eu posso dizer, esse hábito de dizer, olha, ficou bom, legal, poxa, isso que você tocou aí é aquela música, né? Se não for assim, entendeu? Você quer que o cara tá começando a tocar, teve um mês de aula, você já quer que ele está tocando brasileiro divinamente bem. Isso não tem como. A gente está falando de um instrumento, o teclado, que é irmão do piano, entendeu? São 10 dedos para 61 teclas, meu amigo. Não é fácil de tocar tudo certinho, não. Mas eu fiz um chinês que toca, mas eu vi um coreano que consegue fazer isso. E diz, olha, aquele coreano, aquele chinês fez debaixo do cacete. E eu disse, foi. É por aí, entendeu? Aquilo não é normal. Não se compare a pessoas anormais, porque na normalidade leva tempo, entendeu? Na normalidade leva tempo. Então a gente não pode ser injusto com a gente. Sempre tem alguém que toca melhor que você. Sempre. E o que é que eu vou fazer com esse cara? Tem inveja? Não, eu vou aprender com ele, cara. Vou aprender com ele, certo? Eu encontrei alguém que toca menos do que eu. Eu vou humilhar? Não, você não vai humilhar não, você vai ajudar, certo? É assim que a gente cresce. Certo? Compartilhando conhecimento. É o que eu tento fazer, né? Afinal, eu tenho uma escola de música, tenho um canal agora e estou dando essa aula para isso, para disseminar conhecimento. Continuando. Dicas gerais. Nunca fique tocando vários instrumentos ao mesmo tempo. Não dá, cara. Tu não tem tempo para isso. Tu mal consegue um, vai conseguir 3? Não, tem que se dedicar a um. Crie um hábito de estudo. Faça seu estudo valer a pena. Tem que sentar e ter objetivo. Vou estudar isso e eu tenho que conseguir, né? Não ligue para o que as pessoas falam de você. Ela também não é perfeita, provavelmente, né? Material de estudo. Tenha em mãos o quê? Bons métodos, livros e referências musicais. Um bom professor ajuda muito. Tô eu aí, tá? E por fim, aprenda a ler partituras. A partitura é fundamental nesse processo. A leitura de partituras permitirá a você ter acesso a um universo imenso de conhecimento e músicas, tá? Às vezes eu conheço muita gente que estuda, claro, tenho muitos alunos e tal, enfim, e o grande sonho das pessoas, eu quero tocar boleros. Eu quero tocar músicas de Roberto Carlos, forró. Você vai contratar um professor para fazer isso, para te ensinar a tocar forró? Não, você tem que ensinar. Aliás, você tem que contratar um professor para te ensinar como se toca, para te ensinar os segredos da música, a ler partitura, a montar os acordes, porque é aí que está o segredo, entendeu? Você não vai conseguir decorar todas as músicas do mundo. Você não vai conseguir decorar todos os toques das teclas das músicas que você quer. A briga é grande, meu amigo. Você apanha e não apanha pouco não, entendeu? Então, eu acho que essas dicas aí ajudam, né? E engraçado que eu errei aqui a numeração, ó, e vai ficar assim mesmo, ó. Aqui era para ser 13, 14, 15, 16 e 17. Acho que vocês não vão criticar o professor por causa disso não, né? Mas enfim. Manda ver. Esse trecho aqui a gente pode cortar e fazer de novo, né? Dicas gerais. Tá, a gente faz. Bem, e agora chegou um momento importante, né? Eu quero mostrar para vocês como é o fluxo do curso, né? O curso está dividido aí, ó, em 5 níveis. Observe aí. E você, né, vai começar lá embaixo com o seu teclado, né, e vai ter acesso ao nível 1. Né? Nesse nível 1, você vai passar a ter o quê? Algumas atividades. Você vai estudar teoria musical referente ao nível 1, as partituras, né? São 20 partituras no nível 1, de um nível que
de dificuldade que você vai conseguir tocar, certo? Exercícios de técnica, que são exercícios tipo Hanon, não sei se você já ouviu falar, mas estudando aqui você vai ouvir. Exercícios de técnica são exercícios que a gente usa para soltar os dedos, certo? Para fazer com que a sua mente se comunique, né, com os seus dedos se comuniquem com sua mente de forma mais fluida, né? Então é para isso que a gente usa exercícios de técnica. Eu costumo dar o exemplo de um jogador, de um atleta. Vamos pegar o jogador de futebol. O cara sabe jogar divinamente bem, certo? E é contratado para jogar, mas ele não tem preparo físico. Ou seja, ele vai entrar em campo, vai dar 2, 3 dribles e vai cansar. Não vai conseguir jogar o resto do jogo. Do que adianta a gente ter um jogador muito habilidoso, mas que não tem preparo físico? A mesma coisa são os nossos dedinhos, né? Nós sabemos tocar. A primeira, segunda aula, a gente sabe tocar o instrumento. Pode acreditar, com todas as explicações que você recebe nas primeiras aulas, você já sabe tocar o instrumento. Porém, esse mecanismo, mente, membros, ele não está preparado para externar, né, a música que você quer tocar, a música que você ouviu. Você simplesmente não consegue, mas você sabe como funciona. Então aí entram essas atividades para ajudar, principalmente, né, os exercícios de técnica. Bem, a teoria musical vai te dizer como a música funciona, vai te explicar os sinais musicais. As partituras vão pôr em prática esse conhecimento, né? Os exercícios de técnica, eles vão fluidificar as juntas, certo? Como eu já expliquei, né? E é claro, você vai ter que fazer uma avaliação, né? Essa avaliação vai ser prática e teórica, e isso envolve também algumas audições. Tem gente que corre disso aqui, coça a cabeça, não, professor, eu não vou fazer isso não, mas é a maior bobagem do mundo. Você só vai responder algumas perguntas e dizer o que você entendeu sobre determinada coisa, mostrar as músicas que você aprendeu. Ué, e se eu não passar? Faz de novo, sem problema nenhum. Faz de novo, a gente tá lá para isso. Mas você passou, e agora ó, vai para o nível 2. O que é que vai acontecer? Você vai passar a fazer uma nova lista de atividades referentes ao nível 2. E aí você passa para o nível 3. E aí vem de novo uma nova lista de exercícios, tá, referentes ao nível 3. E agora você passa de nível, né? Você fez a avaliação, mas agora tem uma surpresa, olha só. Quando você chega no nível 3, você vai receber uma certificação, certo? A gente vai te dar um certificadozinho dizendo que você concluiu aquela etapa do curso, né? Nesse período você já é um bom tecladista, você já sabe ler músicas, partituras, você já tem um repertório clássico, né? É um repertório didático que a gente usa para ensinar as pessoas a tocar, né? Essas partituras que vocês têm acesso são partituras corriqueiras, né? Quando a gente fala clássico, não é música de orquestra, tá certo? Clássico é aquela música que faz sucesso em todo momento, certo? Qualquer pessoa conhece. Então, um exemplo de clássico: Parabéns a Você, o Toca os Sinos, o Atirei o Pau no Gato, o Asa Branca, Mulher Rendeira, certo? Os clássicos é o que nós usamos. E aqui tem um macete, um segredo, né? Você está estudando e você vai notar que nesse período aqui, uma das maiores dificuldades que você tem é de se manter atualizado. Por quê? Porque as músicas mudam muito, entendeu? Pode prestar atenção que a cada 3 meses você tem um repertório novo nas rádios. Na TV, no mundo, a mídia mudou de repertório. Então, até você aprender uma música, 2 músicas, 3 músicas, você passou 4, 5 meses, terminei a música, legal. Aí você vai mostrar para alguém e faz: gente, fulano, essa música é velha. E aí, essa música já era, pô, agora é essa aqui que tá na moda. É uma coisa meio frustrante, sabe? Então, assim, a gente sugere que você pegue os clássicos, porque mesmo que seja música antiga, mas ela vai dizer assim: rapaz, essa música é Parabéns a Você, né? Fulano sabe tocar Parabéns a Você, vou chamar ele para tocar no meu aniversário. Acontece dessas situações. Então, o clássico, ele é estático, entendeu? O clássico, ele é fixo, é rígido. Se você parar para pensar, você lembra qual foi o hit de carnaval de 2 anos atrás? E do ano passado? Eu acho que você não lembra. E isso é interessante porque essas músicas morrem, elas somem.
entendeu? E você vai tocar e muita gente fala, rapaz, eu não me lembro não. Já os clássicos não. Os clássicos você tem a possibilidade de tocar e algumas pessoas conhecerem. Isso até você conseguir aquela independência que a gente falou lá no início do curso, porque esse é o objetivo desse processo. Não é de ensinar clássicos, né? Mas por meio dos clássicos a gente te dá o quê? Musicalidade e educação musical, para que você possa montar o seu próprio repertório um dia. Né? Bem, e daí a gente vai continuar, né? Vamos para o nível 4 e chegando no nível 4 nós temos uma nova passagem, né, pelas atividades referentes ao nível 4. Você vai obter a avaliação, a aprovação, né, nas avaliações, vai passar para o nível 5, novamente você vai beber das águas das atividades, práticas teóricas e exercícios técnicos, vai ser aprovado e aí, meu caro, você pode se considerar um pequeno maestro, né? Alguém que tem um bom conhecimento teórico, alguém que sabe ler partitura, alguém que sabe tocar um instrumento e que vai começar a ensinar as pessoas na igreja por que o dó é maior, por que aquele acorde é com sétima. Ei, essa música aí a gente está tocando no compasso errado, você sabia? É assim que se faz. Eita, o hino da harpa, aquele hino que você tanto, rapaz, que hino é esse? Aí tá lá uma partitura, ninguém sabe como é. Ô fulano, tu conhece alguém que sabe cantar esse hino aqui? Sei não. Mas você sabe ler partitura. E lá na harpa tem a partitura. O que é que vai acontecer? Você vai ler, você vai ensinar às outras pessoas um hino que estava esquecido. Né? Você vai ter a possibilidade de, com conhecimento, né, ensinar, gerar novos músicos, fazer sua própria música e, enfim, ser o tecladista que você sempre quis ser. Né? Mas esse não é o final do nosso percurso, tá certo? Ainda existe mais coisas. Eu vou lhe mostrar. Olha só, todo esse mecanismo aqui de nível, ai meu Deus do céu, é coisa demais, professor, isso é doido. Olha, eu montei uma escola de música, tá? Faço isso há 20 anos. Pelas minhas mãos aqui, já passaram mais de 1000 alunos. Eu consegui formar a maioria? Não. Porque eu não tenho culpa deles desistirem. Mas formei muitos bons tecladistas, que hoje tocam muito mais que eu. No meu currículo eu tenho ex-alunos que hoje são pianistas, né? Hoje são alunos da UFPB. Tenho alunos que ensinam hoje, tocam em bandas, tocam em igreja. Então esse é o meu legado. Eu tenho que organizar tudo isso para poder entregar às pessoas de forma listada, organizada. Então você, quando entra nesse curso, você não vai entrar perdido nesse processo. Nós os utilizamos a partir de hoje, né, a partir desse momento, o Classroom, né, o Google Classroom, que é uma sala de aula virtual. Mas antes disso, eu já utilizava o quê? Um material com a lista das atividades que você tem que fazer. Sempre foi assim. Né? Então, se não for organizado, se você não souber quais são as atividades que você tem que desenvolver, o que é que você tem que aprender, o que é que você tem que estudar, como diz o velho ditado, vira casa de mãe Joana. Né? A gente tem que saber o que está fazendo. Afinal de contas, você paga para que alguém organize e diga para você o que é que você tem que fazer para cumprir esse objetivo. Né? Então, essa estrutura é baseada nessa necessidade. Mas, como eu disse, a gente não termina ali não. Depois do nível 5, que a gente se forma e já sabe tocar alguma coisa, você vai sair do curso, né? Porque você terminou um curso básico para iniciantes. Porém, a sua carga de conhecimento é grande, tá? Você tem muita coisa na bagagem, né? E o que é que vem no seu currículo? O que foi que nós te damos? Nós te damos educação musical, tá? Nós conseguimos desenvolver a sua musicalidade. Só que isso aqui não tem fim. Currículo é algo que se atualiza, é algo que cresce. Né? A minha proposta é trabalhar com os alunos iniciantes, né, e entregar eles, né, digamos assim, iniciados, né, musicalizados, educados musicalmente. Né? E isso aqui vai te mover a uma coisa. Quando você termina o nível 5 aqui com a gente, né, você vai estar motivado aqui a desenvolver esse currículo. O que é que vai acontecer? Simultaneamente, você vai atrás de outros professores e deve ir atrás de outras instituições, de grupos, de bandas. Né? Por que você faz isso?
Por quê? Porque você está sempre em busca de novos métodos, de outras experiências. E isso aqui não pode faltar. A partir do momento que você achar que é o cara, eu acho que você como músico morreu, né? Você tem que ter essa motivação de estar sempre procurando métodos, de sempre estar tendo experiências novas. Qual é a experiência de tocar na igreja? Qual é a experiência de tocar numa banda, num quarteto? Como é que fica o teclado tocando sozinho ou em banda? Tudo isso você aprende com a experiência, certo? Mas lembre-se que para você chegar nesse período aqui, né, nessa etapa, você precisa ser iniciado, você precisa ter educação musical, né? Bem, a consequência disso é que você vai estar em constante evolução. Se essa constante evolução não acontecer, tem alguma coisa errada com os seus objetivos aí, né? Talvez o sonho não esteja tão bem definido, mas eu acredito que até aqui você tenha entendido bem, né? E você vai notar que toda essa evolução constante você vai depositar onde? No seu currículo, né? Desenvolvendo a sua educação musical, né? Você quer desenvolver sua musicalidade sempre cada vez mais. É por isso que esse processo parece ser tão complexo, tão longo, e não se forma um músico dentro de 3 meses, certo? A gente forma em 3 meses um tocador de violão, zang, 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 um tecladista pé de galinha, certo? Aquele cara que bota os acordes assim com 3 dedos e faz aquela zoada que você já sabe que faz, né? Então, não sei se você já notou que a gente encontrar bons instrumentistas tocando em grupo é muito difícil. Por quê? Porque essas pessoas elas não costumam estudar, elas não costumam seguir algo dessa forma. Elas não entendem, não veem música, o processo de ensino musical dessa maneira. Pois bem, e esse é o momento que a gente às vezes para pensar, né, e faz, poxa, que coisa complexa, eu não pensei que música tinha uma trajetória tão longa, tão complicada, e lá vai, né? Quanto tempo leva um curso de música? Não olhe para o tempo, certo? Quando você começar a estudar música, você está motivado por um sonho, certo? De criança, ou porque você tinha um pai, um tio, uma mãe. Afinal de contas, você ama música, né? Música é algo que está no sangue, certo? Nós somos seres musicais. E a gente não pode ouvir alguma coisa batendo, como diz o nordestino, a partir do momento que uma lata começa a bater, a gente começa a bater o pé, dança, gosta, né? Eu gosto muito de música, né? Não é à toa que eu virei professor de música, né? Um professor de música popular, né? E como eu estava dizendo antes, um dia eu fiquei assim também, sabe? Com essa dúvida, eu disse, meu Deus, será que esse negócio dá para mim? Né? E assim, quando você começa, toma gosto, faz suas atividades, começa a estudar, tudo começa a fazer sentido e você passa a relaxar, entendeu? E a coisa começa a fazer sentido e você tem mais prazer em fazer isso, entendeu? Então, assim, se entregue a um sonho, né? Não fique tão ansioso, né, com o que você vai encontrar pelo caminho. Saiba do seguinte, você estando aqui, né, na nossa escola, você está tendo acesso, como eu disse no início, a uma boa estrutura, você está tendo acesso a um bom material, você está tendo acesso a bons instrumentos, certo? E você está tendo acesso, o privilégio de estudar com modesta parte, um professor muito dedicado, muito paciente e que tem muita experiência em lidar com a dificuldade dos alunos, né? Eu adoro aluno que tem dificuldade. Eu gosto de trabalhar com essas dificuldades, desde que o aluno seja esforçado e tenha bom senso, né? A gente não faz milagres, né? Nós somos o milagre, porque nós fazemos acontecer. Então, seja um aluno ensinável, tá? Você está no lugar certo. E outra coisa, essa dúvida some a partir do momento que você tem um sonho, certo? E que você é motivado, né, a nunca desistir dos seus sonhos. Quando você tem um sonho e luta por ele, meu amigo, qualquer coisa pode acontecer.
Bem, gente, esse vídeo vai ficar por aqui, tá? Eu sou o professor Elvis Chaves, sou o seu professor de música. Não esqueça de deixar seu like aí, tá? Essa aula deu muito trabalho de fazer. Ministrei essa aula como se estivesse dando a aula presencial, tá? Como eu disse no início, né? Se você está vendo esse vídeo, que você provavelmente me procurou de algum modo, né, e está tendo acesso a esse material. E aos demais que estão aí mundo afora no YouTube, é um prazer falar com vocês também, tá certo? Então não esqueçam de deixar o like. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, tá certo? É muito importante para o nosso canal, ok? Que vocês possam deixar um like, tá? E eu desejo a vocês paz, graça e até o próximo vídeo.